Olá pessoal, tudo bem, meus queridos? Nós teremos mais uma videoaula sobre a temática da biodiversidade. Esse conteúdo está situado no capítulo 5, nas páginas 91 e 92. Vocês podem estar se perguntando, né? O que é a biodiversidade? A biodiversidade, como vocês já estudaram até em anos anteriores, nada mais é do que uma variedade de espécies, ou seja, de seres vivos, que podem ser tanto de fauna e flora ou os dois juntos, numa região ou num determinado lugar no planeta ou como o planeta inteiro. E a gente bem sabe que a Terra é o lugar onde existe uma gama de biodiversidade incrível em diversos ambientes, tanto marinho quanto em áreas de florestas e entre outros biomas que vocês estudarão mais para frente. Só que a gente pode notar também que essa biodiversidade está sendo extremamente afetada, ou seja, muitas espécies estão sendo extintas. E isso significa o quê? Quando a gente fala que uma espécie foi extinta, significa que ela não existe nem mais em cativeiro e nem na natureza. E quando nós mencionamos que uma espécie foi extinta na natureza, significa que nós encontramos ela em cativeiro, porém em região natural, no seu habitat natural, nós não encontramos mais essas espécies. E isso é um problema. Por quê? Porque afeta a nossa sociedade como um todo. E a gente vai explicar um pouco mais para frente sobre esse assunto. A gente está enfrentando uma extinção em massa, ou seja, cerca de quase todos os cientistas são unânimes em dizer que a extinção das espécies estão acontecendo num ritmo tão acelerado, tão alucinante, que chega a ser muito maior do que uma extinção natural, ou seja, cerca de 100 vezes mais rápida essa extinção do que se ela fosse ocorrer por meios naturais. Quem que vocês acham que está ocasionando essa extinção em massa? Quem está provocando isso? Eu acredito que alguns devam ter pensado que é o ser humano, e é isso mesmo. Como que essas extinções estão ocorrendo? A gente pode pensar em diversos aspectos, mas geralmente vem em nossa mente degradação do ambiente, ou seja, corte das árvores, áreas de mineração, abertura de clareiras na floresta para pastagem, ou seja, a gente explora os recursos naturais, traz um prejuízo para o ambiente, usufrui desse benefício, usurpa desse benefício, e o que a gente deixa para trás, o nosso rastro, é um rastro de destruição e de morte. Se a gente observar todos os processos da sociedade moderna, os processos antrópicos, a maioria deles é de degradação total ou quase total dos ambientes. Então a gente tem aqui a poluição do ar, do solo, da água. E aqui embaixo eu coloquei para vocês, né? Deixa eu só colocar uma seta aqui para apontar. Eu coloquei para vocês um exemplo do que está ocorrendo no nosso planeta. Essa foto foi tirada por um satélite em janeiro de 2020 a março de 2020, agora super recente, né? Quando a gente estava com o coronavírus localizado só numa região, ele ainda não tinha se espalhado no mundo inteiro e não tinha se tornado uma pandemia, a gente observa aqui, nessa parte, o índice de poluição no planeta. Em contrapartida, 2, 3 meses depois, nós observamos como que essa mancha vermelha ela já diminuiu. Ou seja, é fato que as nossas atividades estão causando um prejuízo gigantesco para o nosso planeta. Como que isso vem ocorrendo? Aqui eu coloquei uma imagem que eu achei super pertinente para vocês visualizarem. Aqui nesse canto, nós temos a Avenida Paulista em 1902
E aqui neste outro canto, nós temos a Avenida Paulista agora. Olha a diferença, se passou um pouco mais de um século, de 100 anos, e olha a diferença entre um lugar e o outro, né? Ou seja, um lugar e o outro não, o mesmo lugar, só que em períodos diferentes. Não bastante todas essas problemáticas já abordadas, a gente percebe também que isso está sendo aumentado pelo aquecimento global, que é proveniente da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, e também entra a questão da exploração comercial excessiva, né? A pesca, a caça indiscriminada está sendo uma problemática muito séria para o nosso ambiente, principalmente para os animais, sem contar a poluição do ar, do solo, da água e também a introdução de espécies invasoras. O que isso significa? Eu coloquei duas fotos aqui para vocês observarem. Neste canto aqui, nós temos o mexilhão dourado. Esse mexilhão ele chegou no Brasil por meio da água de lastro, ou seja, da água que fica no navio de grandes embarcações, né, que traz, né, no fundo do navio, digamos assim, essa água, e essa água vem de outras regiões, de outros países e acabou chegando aqui no Brasil por meio destas embarcações com esse animal. O mexilhão dourado, ele não é nativo do Brasil, é uma espécie exótica, ele é oriundo lá da Ásia e chegou aqui no Brasil, ele encontrou duas situações muito propícias para ele se multiplicar. A primeira é a falta de predador, já que ele não é um animal nativo, e segundo, o ambiente totalmente favorável, né? E então ele começou a se multiplicar absurdamente, e isso está causando prejuízo para as populações, para as empresas, para as hidroelétricas, porque ele vai se acumulando nos tanques de água e para você fazer a retirada desses animais custa muito dinheiro. Outra problemática que nós temos aqui também com uma espécie invasora é o caramujo africano. Trouxeram esse bichinho para cá com a esperança de faturar muita grana com a venda de escargot, só que ele não caiu no gosto do brasileiro, porque ele tem uma carne mais escura, meio esponjosa, e as pessoas acabaram não tendo sucesso com essa ideia que tiveram, e agora ele tomou conta de diversas áreas do nosso país, justamente porque ele também não tem predador natural. Então a gente percebe que fora todos aqueles problemas que eu já citei anteriormente, nós ainda temos um outro que é a espécie invasora que chega em nosso país. Isso causa um impacto para a sociedade? Causa, mas vai ser o assunto da próxima aula e eu espero que vocês não percam.